No nosso dia-a-dia, muitas vezes, e durante toda a vida, muitas vezes damos a importância a pequenos problemas e esquecemos-nos de que há pessoas à nossa volta que passam por situações verdadeiramente difíceis de superar. O meu próximo convidado, José Caldeira, teve um acidente de trabalho quando tinha 21 anos. Ele trabalhava na construção civil e caiu. Numa obra, caiu de uma altura de cerca de 7 metros e esta queda deixou-o tetraplégico. O que ninguém imaginava é que este homem, com o corpo praticamente paralisado, conseguisse um dia voltar a acreditar na vida, a vivê-la da melhor maneira e surpreendesse tudo e todos com uma vocação que ele próprio desconhecia. Nunca tive jeito para desenho. Portanto, que as minhas notas a desenho foi sempre 0. Comecei a esboçar há uns 4 meses. Porque antigamente eu não esboçava. Quem esboçava era a minha professora e eu só pintava. Esboça-se bem, desde que já tenha em mente mais ou menos aquilo que quero fazer. É só colocar o lápis na boca e traçar. Não sei como é que lhe explicar como pintar estes quadros com a boca. Quando eu comecei a pintar, tinha a mania que a minha queda era paisagem. Depois, com o tempo, fui vendo que não era paisagem. O que eu mais gosto de pintar é flor. Adoro pintar flor. Essa fase de pintar ao contrário, até eu próprio não sei explicar. Ou porque me dá mais jeito, porque me habituei a pintar dessa forma. Pintar foi uma descoberta de José depois de ficar tetraplégico. Aos 21 anos, um acidente de trabalho na construção civil deixou-o numa cadeira de rodas. Tinha estado a pintar uma chaminé, faltava 3 minutos para o almoço, quando eu acabei de pintar, e comecei a descer o telhado. Quando já estava no primeiro ou segundo grau da escada, olhei para o telhado e vi que tinha ficado uns pincéis lá em cima. Parei e pensei, vou buscar, não vou. Então aí decidi, subi e fui buscar. Quando venho a descer, escorreguei na telha e tentei-me agarrar já na ponta da telha. A telha não aguentou com o meu corpo e eu caí. Caí em cima de uma areia que já lá estava já há bastantes anos. Estava em pedra, bati de costas e ali fiquei. Fiquei tetraplégico. Houve uma altura que eu vi, portanto não podia voltar atrás, voltar a ser o mesmo Zé, porque as lesões foram muito altas. Então aí comecei a ver que a vida tinha que ser encarada de outra maneira. E foi nesta nova maneira de encarar a vida que surgiu a pintura. Quem me levou para a pintura foi o meu terapeuta. Eu nunca imaginei na minha vida pintar nada, nem telas, nem nada com a boca. Nem escrever tão pouco. Todos os quadros que eu pinto, para mim, são uma grande terapia e uma ocupação de tempo. Eu quero servir de exemplo para outros. E para aqueles que estão escondidos. Que eu sei. Dentro de casa, fechados, que têm vergonha de sair à rua, têm vergonha de mostrar o rosto. E assim não há lado nenhum. Sinto-me a pessoa mais feliz do mundo. Boa tarde, José. Muito bem-vindo. Percebe-se que hoje, na sua vida, vê as coisas à sua volta de uma forma sorridente. E esta atitude de quem diz eu sinto-me a pessoa mais feliz do mundo, não lhe perguntam qual é o segredo, José? Sim, às vezes perguntam. Porque é que estou sempre bem disposto? Porque é que ainda agora estive internado e estive com o senhor que ele me dizia, não sei como é que
Tu consegues estar sempre bem disposto, sempre a sorrir. É a maneira de encarar a vida. É a maneira de encarar a vida de um homem que aos 21 anos, que tinha planos, com certeza, tinha a sua vida organizada e fica tetraplégico. O José teve consciência disso quando? Eu tive consciência disso praticamente um ano depois. Quando fui para o Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão. Porque teve em coma, chegou a estar em coma depois da queda. Sim, tive 14 dias. Tive 11 dias, depois acordei e voltei a ficar mais 3 dias. E quando acordou do coma, quem é que se lidou consigo nessa altura? Tinha muita gente, a família a apoiá-lo? Não tinha? Não tinha muita gente, porque os meus irmãos trabalhavam, a minha mãe já estava doente e então eu ficava um bocadinho fora de mão. O que é que os médicos lhe disseram? Fez muitas perguntas? Não, por acaso não fiz. O médico foi muito... Até num ponto, acho que ele foi muito coisa comigo e chegou a disse que a minha vida iria ser essa. Foi duro consigo, a forma como ele falou consigo? Naquele momento sim, não é? Mas outro não. Me fez encarar, afinal, aquilo que iria ser a minha vida. Ele disse-lhe o quê? Que o José ia ficar... Que a minha vida iria ser uma cama. Uma cama? Que não havia hipótese de fazer mais nada. Vais ficar, a tua vida vai ser cama. O José diz que ao fim de um ano percebeu, olhou para a vida de outra maneira. Isso foi porquê? Porque Alcoitão... Foi quando foi para Alcoitão fazer a reabilitação? Porque Alcoitão é uma escola. Porquê é que diz isso? Onde a gente aprende a viver. Portanto, onde você vê que nasceu novamente. Porque olha para o lado e vê pior ainda que o seu estado. Então aí ganha-se força. Depois também temos a parte de trás que é terapeutas. Tudo que nos dá muita força. Porque foi preciso aprender uma série de coisas que as pessoas, quem está de fora e não conhece ninguém nestas circunstâncias, não imagina que é preciso aprender. E isso faz-se nesse trabalho que, quando esteve em Alcoitão, percebeu isso, não é? Sim. Como, dentro das suas capacidades, como é que podia usá-las da melhor maneira. Sim. Coisas como que, José? Como comer. Como ter que ser... tratado por outra pessoa. É preciso aprender a deixar-se tratar. Preciso que deixar outra pessoa entre no nosso mundo, não é? E tudo isso que a gente tem que aprender. E é um pouco difícil. Foram 4 meses dessa aprendizagem. Sim, eu fui a 5 de agosto e saí a 23 de dezembro. Lembra-se dessas datas, desses dias? Sim. Estava ansioso pelo dia 23? Não, porque eu não sabia quando é que ia sair. Portanto, foi nesse dia que, foi nesse dia que decidiram pode ir. O José viveu depois numa instituição, não é? Sim, eu vivi numa casa de repouso. Casa de repouso Serrinha da Amadora. Vivi lá há 17 anos. Porque não tinha, quer dizer, o José naquela altura não estava sozinho, portanto tinha os seus irmãos que trabalhavam, portanto foi viver para a casa de repouso. Sim. O que é que fazia? Como é que passava os dias? Como é que se ocupava? Dormir. Essencialmente. Essencialmente. Depressão. Muito deprimido. Sempre deprimido, praticamente. E a minha vida era dormir. Punha música, poderia estar 30 graus lá fora, ia com o consultório fechado, com música baixinha e deitado. Não recebia visitas? Não. E não lhe apetecia? E não me apetecia. Mesmo quem chegasse para conversar comigo. Foram anos assim, José? Uns bons anos, largos anos. Portanto, o José, quando diz na reportagem que acabámos de ver, eu gostava de ser um exemplo para outras pessoas. O José sabe o que é passar por um embate desses e haver essa tendência de não reagir, da pessoa se deixar estar. O José sabe porque passou por isso. Sim. E teve que fazer um esforço e teve que ser o José a decidir que queria sair disso.
E há esta coisa extraordinária de a pintura entrar na sua vida. Foi um terapeuta que lhe disse: ó José, vamos lá aqui, mas é dar caminho aqui a isto, com os pincéis. É verdade. Foi o meu terapeuta, Vasco Fortunato, que eu agradeço imenso, que ele levou... Eu estava a pintar um coisinho de gesso e ele viu e disse: tens muito jeito para pintar. Eu disse: eu? Sim. Ficou surpreendido com Fiquei com surpreendido porque as minhas notas no liceu foram sempre zero, sabe? Como é que tinha tanto jeito para... Portanto, péssimo desenho. Como é que tinha tanto jeito para pintar? Então ele disse: eu vou trazer uma tela. Disse: não vale a pena. Porque eu não tenho jeito nenhum. E tela é para pintores, não é para mim. Tá bem, O que é que pintou na primeira tela, José? Foi uns galgos. Logo uns galgos, uma coisa tão complexa, mas o primeiro trabalho que fez foi, já havia o esboço dos galgos e teve que fazer a pintura. Ele desenhou e eu só pintei. E quem é que fez as misturas das cores? Foi ele que fez por mim. Foi ele. Portanto, Ele preparou tudo. O José foi aprendendo a ser muito pormenorizado no sítio onde ia colocando os pincéis. Sim, ele só me disse: olha, aqui tens um que é castanho, este pode ser preto, agora tu escolhes a cor que há de expor neles. Tá E bom. a partir daí, José, como é que isto se transformou nesta coisa extraordinária que temos aqui o estúdio cheio de pinturas suas? Estas já são diferentes, não é? Porque eu comecei a pintar em acrílico. É mais fácil pintar em acrílico? Sim, a mistura é água, seca mais rápido, tudo isso. Este é óleo. Então vamos lá ver, nesse primeiro momento em que, pronto, vou fazer o que o terapeuta diz, foi-se começando a pintar os galgos, foi gostando à medida que ia vendo a obra a ficar pronta? Sim, quando eu vi aquele primeiro quadro disse: mas está bonito. Lá, fui eu que Está bonitinho. Ficou lá pendurado no meu quarto, ficou bonito. E ele disse: queres pintar mais? Então vais começar a pintar flores. Tá bom. Quando comecei a pintar flores, que estão lá nesse lar. A senhora até me comprou esses quadros. E a partir daí comecei, mas depois veio novamente outra depressão, deixei de pintar. Portanto, foi-se abaixo outra vez. Foi abaixo outra vez, deixei de pintar, pintava aí que uma vez por mês. Até que há um momento em que há uma mulher que aparece na sua vida, quando o José se calhar esperava tudo menos isso, não é? Sim, que eu sempre disse que nunca ia casar. Dizia isso? Eu casar nunca. Mas dizia isso com muita pena, com muita mágoa, José? Ou com alguma revolta? Eu acho que eram as duas coisas. Acho que eram as duas coisas que Então como é que falavam. deu este encontro? Fale-me lá disso. Esse encontro foi engraçado, porque eu estava lá internado, onde apareceu a minha esposa, não é? Hoje, e foi para lá trabalhar. Na casa de repouso? Na casa de repouso. Portanto, ela começou-se a aproximar, começou ali a haver uma quimicazinha, mas eu estava sempre a fugir. Ainda houve assim uns desatinos um com o outro e tal, mas depois lá se compreendemos e... Já tinha receio de se envolver e de ser rejeitado, era isso? Sim, porque já tinha passado por isso antes. E, portanto, foi com muita cautela? Foi. Muito devagarinho, com muita cautela mesmo. Ora, houve realmente uma mulher importante na vida do José que o ajudou a encontrar a força de que ele também precisava e que o aceitou tal e qual como ele é. Ela não desistiu do José. Foi ela quem o incentivou e sempre acreditou nele e no jeito que ele tem para pintar. É a Adriana que se juntou agora a nós. Adriana, muito bem-vinda. Esta sua ligação com o José acabou por fazê-la deixar o seu trabalho e dedicar-se 24 horas por dia a ele. Foi mesmo, é verdade. Boa tarde, Conceição. A nossa relação foi, acho que desde o começo, muito especial. Eu costumo dizer, todo mundo me pergunta assim, mas como você se envolver com o Zé, né, se você já fosse casado e tivesse acontecido, mas você se envolveu nessa situação, já o Zé assim, eu nunca vi o Zé como uma pessoa numa cadeira de roda, um coitadinho, um desgraçadinho, não. Quando eu vi, ele estava com a cadeira elétrica dele, eu achei ele lindo,
Então, não vi. Eu costumo dizer assim, né? Que nós mulheres procuramos o nosso príncipe encantado num cavalo branco. Como eu veio numa cadeira de roda, mas ele veio. E foi muito complicado, porque o Zé era muito paparicado. Ele era, já vou te dizer que ele morava numa casa de repouso que tinha uns senhorzinhos de idade, e ele era o menino da casa. E esse menino, que tinha tudo a critério dele. E eu vi os trabalhos dele, inclusive lá no lar tem uns quadros que ele fazia acrílico. Portanto, quando a Adriana chega à vida do José, já ele estava envolvido com a pintura. Sim, já pintava, já tinha vários quadros dele lá na casa e tal. E eu sempre gostei muito de quadros, de modo geral, de arte, e perguntei quem era. Ela disse assim, um menino. Mas aqui vocês, menino, 80 anos, vocês falam menino. Eu achei que fosse um senhorzinho. E nessa fase o Zé realmente estava muito depressivo, Conceição. Ele ficava no quarto, o quarto era um dos primeiros do corredor, e eu via sempre aquele quarto fechado, e havia lugares... tinha acabado de entrar ali, trabalhava há pouquíssimo tempo, fui me adaptando ao sistema da casa, quando eu conheci o Zé. Mas o Zé estava numa fase bastante complicada, como você há de entender, haviam altos e baixos na vida dele. Ele não estava muito receptivo a que a Adriana entrasse na vida Não, porque a gente dele. tinha quase a mesma idade. E eu sempre falo assim, eu acho que a maior complicação numa situação dessa é a pessoa se permitir que outras pessoas entrem na vida. Porque quando a gente está tudo bem, é muito diferente, Conceição. No caso do Zé, ele não tem, vamos dizer, opção. Ele precisa ser lavado, ele precisa ser alimentado. E eu era, na época, a gente já tem a diferença de idade mínima, então eu tinha quase a mesma idade dele, e ele estava totalmente ali à mercê, entre aspas, do nosso cuidado. É muito complicado. Para um homem, ou para a mulher também, né? Você é de entender que é uma situação bastante complicada. Mas, se ele tinha um gene forte, eu também tenho. Então a briga foi boa. Então eu não me conformava de, em pleno verão aqui, porque é maravilhoso também, ele ficar no quarto. E a gente não sentava. Descansou enquanto não veio, sentava e pai, você me é muito chato e não sei o quê. Bom, resumo. Vai lá. Chegamos à conclusão que sim, começou a levantar de novo. Mas ele tinha períodos, né? De sim, não. Mas aí a gente começou a se envolver mais. Aí quando eu comecei a fazer períodos alternados, a gente conversava mais. Ele brinca assim, você me conquistou com os biscoitinhos e conversinhas. Mas não era, a gente conversava mais tempo, num horário diferenciado. Conversávamos mais, tinha a mesma idade. E isso aconteceu de uma forma assim, foi muito complicado, não foi simples, não foi um conto de fadas, tudo maravilhoso, muito pelo contrário. Foi muito complicado, as pessoas não acreditavam, achavam que isso ia correr muito mal. Sentiu muito o preconceito dos outros, o acharem que não ia resultar. Não, que não ia resultar, que isso ia correr muito mal. Acharem que a Adriana era interesseira de alguma sim, forma, e por eu ser brasileira, por ser brasileira teve um peso terrível, mas então, sim, muito. Mas eu no começo fiquei muito chateada, é lógico, ouvi coisas absurdas, mas depois eu disse assim para o Zé, olha Zé, o que é verdadeiro fica. A gente vai ter que assumir isso. E se você aceitar, entrar na minha vida, não é eu entrar na tua, porque é muito diferente, a gente vai ter que batalhar muito. E assim foi. E a gente começou a namorar, e aí, nossa, você ouvia de tudo e mais alguma coisa. Aí a gente começou a sair, nas minhas folgas a gente saía, a gente começou a ir em festas daqui dos Santos Populares, e blá, blá, blá. E a coisa fluiu bem. Passados 6 meses, o Zé já estava tranquilo, a gente já estava vendo uma relação legal. Aí fomos morar juntos. Aí eu disse assim... Que grande passo. Então, José, sair da casa de repouso para viverem juntos. Isso foi grande passo realmente. Pois foi, porque eu disse assim, porque veja bem, Conceição, era muita coisa para ele se readaptar. Ele estava 17 anos fora da vida social. Portanto, foi assim mesmo uma grande adaptação. Vocês muito. Foram depois para o Brasil, não é? Fomos no Brasil, a Adriana diz que até por parte da sua família estava com receio do que pudessem sim, achar. Claro, né? A minha mãe, na época da minha mãe era viva, e conversei com ela algumas vezes por telefone e disse para ela, tem uma coisa para te contar, mãe. Mas como enrolava, ela dizia assim, não vai me dizer que você se envolveu com alguém casado. Eu disse, não, mãe. Aí contei a situação do Zé e ela simplesmente virou para mim e falou assim, você está feliz? Eu falei, tô. Ela falou, então, não tem por que eu não abençoar. Eu falei, então acabou. Aí você tinha esse receio, tinha o receio da família, dos amigos da Adriana, de o verem como uma pessoa diferente das outras? Naquele momento, não. Só quando eu já estava... Quando foi? Já estávamos dentro do avião? Já estávamos em Recife, mais ou menos. Já era tarde demais. Que eu virei e disse, nossa, agora chegar lá à tua casa, os teus irmãos todos, verem tu que casaste com o aleijado, o que é que eles irão dizer?
Com um aleijado, foi É, essa a foi essa. expressão. Ele estava tão nervado, você não faz Mas eu ideia. estava assim, se pudesse voltar o avião para trás, eu voltava. Começou a Aquela sentir aqueles nervos de Sei. onde é que eu me vim meter e agora? Será que você Sempre vai receber? com o medo da rejeição. Sim. José, já passaram uma série de anos, vocês já estão juntos há quanto tempo? Nós já estamos 10. Há 10 anos. Já passaram, casados há 8, depois casaram... Nós casamos. Não, nós casamos há 10 9 anos anos e meio que a gente está junto, não é? A gente casou Pronto, as depois de mulheres 6 sabem meses. sempre estas coisas É, das datas, claro, sabem sempre claro, isto melhor, tudo. sabem sempre melhor. 10 anos e meio juntos. Mas portanto. realmente já batalharam tantas coisas, quer dizer, já enfrentaram tantos momentos que, de facto, o José, é um homem diferente. A Adriana trouxe outra luz à sua vida, de certeza Totalmente. absoluta, não é? E ela acredita imenso na sua pintura, não é? Sim, porque se não fosse ela hoje, ele não pintava. Porque a Adriana arranjou maneira do José se inscrever na Associação Sim. de Pintores Sem Braços, Vi uma reportagem, não é? sim, sim. Viu uma reportagem e achou, isto é mesmo indicado para o Imagina, José. tem que ser. Ele estava dormindo. Eu disse assim, no dia seguinte, ai, Tuga, vi uma reportagem, você vai escrever. Você tá louca? Eu disse, não, imagina. Aí eu procurei no site, achei os contatos todos, ligamos lá. A moça, não, sim, manda algumas coisas, eu vou entrevistá-lo. Olha, foi uma coisa assim também... Nossa vida teve umas situações assim, fora do real. E ela foi em casa e 6 meses já estava inscrito na associação. Teve que mandar uns quadros originais, que são nos estilos desses, que tem algumas que Porque são o quadros... José faz coisas com esboço de alguém que fez muitos, não é? Sim, De sim. esboços. Agora já faz coisas também Os de abstratos raiz. faz por conta. Os abstratos faz sozinho. E, de facto, a pintura é central na vida do José, porque lhe dá coisas para fazer, que isso é muito importante. E depois, se lhe faltar conversa, tem a Adriana, não é? Que a Adriana tem Falamos sempre dormindo. Tem sempre assunto. Até dormindo. Falamos eu tô falando. dormindo. Gostei tanto de tê-los aqui. Muito obrigada. Foi Obrigada. assim mesmo mais umas pessoas extraordinárias que nós temos recebido aqui no Boa Tarde. Nós às vezes achamos que há coisas que não são possíveis, tantas vezes que temos preconceitos, não é verdade? Preconceitos que tanto o José como a Adriana sentiram ao longo destes anos da vida deles, sempre a batalharem, sempre alegres, a fazer por viverem a vida da melhor maneira, por isso recebem aqui, merecem todo o nosso respeito, o nosso apoio e uma grande salva de palmas, pois com certeza. Obrigada aos dois por se terem disponibilizado a vir. Obrigada, José, por ter feito esta mostra dos teus quadros. Os quadros do José estão à venda, portanto, quem quiser, ele também está na Associação dos Pintores Sem Braços, portanto, o trabalho dele circula pelo mundo inteiro e quem quiser, obviamente, olha que belo presente de Natal que eles também agradecem e o José ainda mais, não há nenhum artista que não goste de ver o seu trabalho reconhecido. Ora, que belo momento que tivemos agora com este casal, chegou a